Aí, o título da minha palavra hoje é a promessa. Palavra tão forte, né? Quem aqui já não foi pego por uma promessa? Hã? Quem aqui já não foi pego de jeito por essa palavra? Alguém já te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Hã? Você ficou feliz? Hã? É difícil, né? Quando a gente recebe uma promessa e ela não se cumpre, ou então uma pessoa te faz uma promessa e você descobre que não tinha nada de promessa, era só um compromisso. Porque compromisso navega na esfera do homem. O homem faz compromisso, né? E às vezes ele não consegue cumprir. Mas nós temos uma promessa e ela vai se cumprir. Amém, queridos? Essa atmosfera que nós estamos envolvidos, que é a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a cruz de Jesus, nos insere numa rota de promessas. A Bíblia é um livro cheio de promessas, né? E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele há de cumprir. Então a Bíblia, ela é repleta de promessas, aonde leva o homem a depender de Deus. Né? Eu sou fruto de uma promessa, que me custou minha carreira, que me custou a minha história, e a promessa se cumpriu. Né? E engraçado que geralmente quando as promessas de Deus vêm para nós, ela não passa pela nossa esfera familiar. Geralmente o que Deus tem para nós é fora da família, né? Mamãe, papai sonhava que eu seria médico, né? Minha mãe passava a mão na barriga, eu já falei isso aqui, esse vai ser médico, esse não tem jeito, né? E quando eu comecei, a minha jornada com Cristo, né? Foi liberado promessas na minha vida e hoje eu vivo o que Deus prometeu, né? E provavelmente, se você escutar a minha história familiar, você vai se espantar porque normalmente não é diferente da sua, né? O que Deus fala ao homem, o que Deus revela ao homem é fora da esfera familiar. Sai da tua terra, da tua parentela, que vai para um lugar onde eu te mostrarei. Amém, queridos? Tem alguém aqui me ouvindo ou não? Amém? Então aquilo que vem de Deus não vem da esfera humana, é de Deus para o homem. Amém? E Deus usa o homem, revela ao homem. E se o homem se posicionar e crer, se creres verás a glória de Deus. Então, nós somos repletos de promessas, mas para alcançar essas promessas, nós temos condições espirituais para desfrutar delas. E uma das promessas que eu sou apaixonado, está no livro de Lucas. Lucas, olha que interessante, o livro de Lucas revela uma promessa de uma configuração igual, mas totalmente diferente. Não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Ela é igual, mas ela é totalmente diferente. É a mesma coisa eu falar assim, ó, parece que o Goiás perdeu hoje de 3-0, não é? Né? Perdeu de 3-0, querido? Eu tenho certeza que o Goiás prometeu para alguém que não perderia esse jogo, mas ele perdeu de 3-0, né? Mais ou menos assim, eu vou falar para o Hugo, que é esmeraldino, o seu Goiás perdeu de 3-0, né? Mas se eu ouvisse isso do Tiago, que é vilanovense, o Tiago falaria assim, foi goleada. Mas se ele ouvisse algo, né? Algo daquele que é também do Goiás, ele ia falar assim, foi difícil, hein? Perdemos o jogo, hein? Né? Então nós estamos falando de algo que aconteceu, que todo mundo está sabendo, mas de forma diferente. Assim chegam as promessas de Deus para nós. Infelizmente, muitos dependem da palavra humana para se posicionar naquilo que Deus tem para nós. E a gente corre um risco de ouvir várias situações diferentes. Mas o propósito será o mesmo se você crer. Se de alguma forma você se posicionar, você experimentará a palavra e a promessa de Deus. Por que eu escolhi o livro de Lucas? Coloca para mim Lucas 24, por favor. Coloca Lucas 24, 44 em diante. Aqui existe uma promessa, mas essa promessa foi dita, segura aí,
Não passa nem um versículo mais do que isso. Essa promessa foi dita numa atmosfera que andaram junto mais de 3 anos, caminharam juntos, comeram juntos, fizeram obras juntos, missão juntos, e veio essa promessa. E essa promessa, ela veio num tempo de dúvida, num tempo de incerteza. Aqui Jesus tinha sido ressuscitado, deixado os discípulos, escolhido a cruz. Jesus foi à cruz, foi humilhado, foi chicoteado, ele pagou o preço de cruz, e nesse exato momento, Jesus tinha ressuscitado, assim como ele tinha dito, e apareceu para os discípulos. Imagina isso, querido, você andar 3 anos e meio, com 12 pessoas, falando a mesma coisa, falando sobre o reino dos céus, falando sobre o poder do reino dos céus, falando sobre o poder do evangelho, e no dia que você precisava experimentar, você duvida. No dia da prova, você não acredita. 3 anos e meio caminhando com 12 homens, falando só sobre o reino dos céus, e quando a palavra se cumpre, os 12 não acreditam e voltam ao seu estado de origem. Um deles voltaram até pescar. Um deles voltaram a pescar, querido, para você ter ideia. E se você se lembra, se você conhece um pouco da palavra, a Bíblia diz que Jesus olhou para um deles e falou assim: farei de você pescadores de homens. E quando se passou o período de Jesus na terra, e se cumpriu a palavra, esse que recebeu a palavra voltou a pescar, ao ponto de Jesus ter que ir atrás dele de novo. Então, nesse exato momento, Jesus agora aceita a condição dos discípulos que voltaram a pescar, que não acreditaram, mas Jesus não abre mão deles. E Jesus deixa bem claro entre o que ele falou e o que estava prometido. Você vai ver o relato na Bíblia, que Jesus usa a palavra de Deus para falar assim: profetas disseram, profetas anunciaram isso. Então Jesus, ele volta na esfera daquilo que era prometido. Jesus não passa a ser aquele que fala, mas Jesus passa a ser agora, depois de ressuscitado, a materialização de uma promessa. Eu não sei, querido, se você recebeu uma promessa, se ela se materializou. Mas em Cristo, tudo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Porque a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra, ai de terminá-la. Ele vai terminar o que Ele começou, querido. Quem está me entendendo aqui? Ele vai terminar, espera, descansa, confia, fique no lugar de revelação. As promessas de Deus só vai se cumprir, se materializar na sua vida, se você ficar no ambiente de quê, querido? Espiritual, que nutre essa promessa, que mantém essa linguagem, que te lembra da promessa, amém? Olha o que ele diz aqui: e disse-lhes, Jesus fala a eles, foi isso que eu lhes falei enquanto eu estava com vocês. O tempo que eu fiquei com vocês, eu falei sobre isso. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento, para quê, querido? Para que pudesse compreender as escrituras. Segura. Eu quero dizer algo para você. Quando você vai para a escritura, quando você decide percorrer aquilo que está prometido para você, na palavra, o seu entendimento abre, querido. E você passa a compreender algumas coisas. A dificuldade, querido, é quando tem uma promessa para você, qualquer coisa que acontece entre a promessa e o cumprimento, você abre mão, você desiste, você duvida. Mas quando você vai para a palavra, daquilo que foi prometido para você, o seu entendimento se abre. E você passa a discernir coisas espirituais, porque as coisas espirituais é discernidas aonde? No Espírito. Então nós não temos saída se quisermos andar com Deus, servir a Deus, ser um representante de Deus, nós teremos que ser envolvidos na palavra dele. Olha que interessante, querido.
Ele fala, foi necessário que se cumprisse tudo que estava predito pelo profeta Moisés, pelos profetas e pelos salmos. Depois que Jesus libera essa palavra, traz eles para a escritura, o que acontece? Abriu-lhes o entendimento, para que eles pudessem compreender as escrituras. Porque promessa, querido, sem base bíblica é promessa humana. Mas promessa para a sua vida, enxertado da palavra, querido, é propósito de Deus na sua vida. Só que não vai acontecer no seu tempo. Não vai acontecer no seu tempo. O importante é que você permaneça na rota da promessa, naquilo que nutre a promessa de Deus na sua vida. Quantas pessoas, queridos, a Ana acabou de falar aqui, querido, que quando eles se posicionassem para o casamento, tudo ia acontecer. Testemunha dela, não é meu. O testemunho é dela, não é seu. Você viu o que ela falou? Deus tem feito tudo que Ele cumpriu, o que Ele prometeu. Está se cumprindo tudo que Ele prometeu. Mas entre o cumprimento de uma promessa, querido, tem a promessa. Qual é a palavra de Deus para a sua vida? Qual é a palavra que mudou a sua vida? Eu tenho a palavra que mudou a minha vida. Qual foi a palavra que mudou a sua vida, querido? Eu amo, e eu falo sempre dessa palavra, querido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa mais profunda, querido. Não foi revelado ainda a coração e mente de ninguém o que Deus tem para você. Então o que Deus para você é para você, e é fresco, é original, é inédito, é exclusivo, é para você. Pode receber de Deus aí, querido? Fala amém. Deus quer revelar a você coisas só para você. Então, quando Jesus olha para eles e fala assim, olha, palavras de Glênio, por favor, eu vou bater um papo quando eu estiver lá com o Pedro. Pedrão, me ajuda aí, meu filho, deixa eu te entender. Olha, andou 3 anos, mais de 3 anos de ministério, andou com eles, visitou, expulsou demônio, abriu o mar, andou sobre as águas, fez tudo acontecer, orou até na sogra de Pedro. Olha o que Jesus fez, irmão. Ele entrou, ele navegou em toda a esfera de valor humana. E aí, quando se cumpriu, quando ele foi para o madeiro, eles duvidaram e recuaram. Mas para se cumprir a promessa, como disse, né? Aquele que começou a boa obra, ele mesmo há de terminar, amém, querido? Ele voltou, ele apareceu para os 12, porque ele começou essa obra, ele consolidou ela nos 12. Então, abriu-se entendimento para entender, para compreender o que estava escrito, vai. Próximo. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, vai. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por onde, querido? Beleza, vai. É forte. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ele traz a memória daquilo que ele caminhou com eles, trouxe a memória daquilo que Jesus fez com eles. Vocês são testemunhas disso. Vai. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder que vem do alto. Quero continuar lendo, vamos lá? Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as suas mãos e os abençoou. É difícil a gente chegar aqui. Eu estou diante de um cenário comprometido, no mínimo comprometedor. O cenário era incredulidade, desistiram do processo, duvidaram
Jesus veio para cumprir a obra que ele prometeu, porque ele mesmo há de estabelecer sobre você o que ele cumpriu. Aí ele pega nesse cenário de incredulidade, ele vai e justifica, traz eles de volta para a palavra e para a promessa, o entendimento deles abre, olha que interessante, querido, e aí Jesus os abençoa. É difícil, irmão, é forte esse negócio. Vai. Estando ainda a abençoá-los, eles o deixou e foi levado na frente deles, ele abençoou e subiu. Olha o que acontece, vai. Meu Deus, a promessa. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Continua. E permaneciam constantemente aonde, querido? Aonde? No templo. Vai, louvando a Deus. Só isso, só está aqui. Obrigado, filho. Então eles permaneciam constantemente aonde, querido? No templo louvando a Deus. É aí que eu quero falar com você. Tem promessa de Deus aí para a sua vida? Quem tem uma promessa de Deus? Coloque-se como uma postura de quem tem. Levanta suas mãos. Alguém tem uma promessa de Deus na sua vida? Olha que beleza. Então, querido, o que eu entendo com Lucas? O que Lucas disse? Existe um lugar onde que vai ser nutrida a sua promessa. Existe um lugar onde você vai ser alimentado por essa promessa. Existe um lugar, querida, onde você vai sempre acreditar que Deus tem algo para você. Aqui era Jerusalém. Jesus falou assim: fique em Jerusalém. E todos os dias, queridos, eles se reuniam e louvavam a Deus. Esse mesmo Lucas agora, ele com muita intrepidez, aqui ele só estava sendo uma testemunha, e agora ele escreve algo importante. Atos, abre aí Atos 1, versículo de 1 a 5. Olha que interessante, querido. Atos 1, de 1 a 5. Atos 1, olha, Atos 1, de 1 a 5, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vai. Até o dia em que foi levado aos céus. Olha o que aconteceu depois disso. Olha que coisa mais linda, querido. Até o dia que ele foi levado aos céus. Olha que lindo. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, então ele deu aos 12. Vai. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. É o texto de Lucas 24. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essas ordens: não saia de Jerusalém. Olha que lindo, querido. Mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Que promessa é essa, querido? Que promessa é essa? Eu vou te ajudar, vai. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Fala, o Espírito Santo. Fala bem alto, postura de quem tem promessa. Fala assim: o Espírito Santo é a promessa. Continua. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino em Israel? Vai. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade. 8, esse aqui eu amo. 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tem mais bênção aí, vai. Vamos até 11. Tendo dito isso, foi levada enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Isso aqui é lindo agora, querido, vai. Meu Deus.
Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens, vestidos de branco. Que lhes diziam: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu vou repetir. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará. Ele voltará. Gente, ele voltará. Da mesma forma como o viram subir. Querido, Jesus vem buscar a sua igreja. Tem igreja dele aqui na terra? Tem alguém aqui que é a igreja do Senhor na terra? Ele voltará. E para se cumprir essa promessa, querido, hoje eu quero falar do Espírito Santo, o prometido. O Espírito Santo, que tem alguns atributos. Ele é eterno, ele é presente, ele é potente, ele é ciente, ele é revelador. O Espírito Santo revela. Ele é consolador, ele traz vida, ele é o Espírito que nos adotou. Tem uma música, eu vou cantar de novo. Meu Deus. Cadê a irmã que falou que vinha para o culto hoje, que eu ia cantar, que ela ia embora? Segura ela aí na cadeira. Segura ela disse que tem um ouvido top. Segura ela, pelo amor de Deus. Manuel, tranca a porta para mim, meu filho, deixa ela sair não. Eu não vou cantar, não, eu quero perder ninguém, não, muito brincando. Mas a Bíblia diz que, essa música diz que o Pai me adotou. E o seu amor me alcançou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Olha que coisa mais linda, querido. Você está entendendo o que você está ouvindo, querido? Quem consolida no seu coração a paternidade de Deus na sua vida é o próprio Espírito. O problema, querido, é que existe uma promessa de paternidade, existe uma promessa sobre nossas vidas, mas a gente não andamos como filhos, ainda parece que somos aceitos. Uma pessoa que ela é aceita, ela nunca se convence que ela faz parte. Sim ou não? Toda vez que você aceita uma pessoa, ela nunca se sente fazendo parte. Todas as vezes, você pode até abraçar ela, mas ela não se sente parte. A Bíblia diz que aos que creram, aos que receberam e creram, receberam o poder de ser chamado filhos de Deus. Nós somos filhos, mas nós andamos como aqueles aceitados. Somos filhos e não nos aceitamos. Andamos na condição humana, daquele que já nos escolheu para a sua eternidade. O Pai me adotou e o seu amor me alcançou. Um amor que não espera nada daí para cá, porque é um amor. Ele nos amou, ele nos escolheu. Não foram nós que nos escolheram ele, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Você é um escolhido de Deus, mas você não se porta como eleito. Ele te escolheu. Ele te chama de nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real. Olha que coisa mais linda, querido. Mas a gente não se porta como tal. Para você entender o que eu estou querendo te falar,
que o Espírito Santo é a promessa, é o Espírito Santo que consolida toda essa palavra que eu estou dizendo a vocês no seu espírito. Nós somos exclusivos de Deus, propriedade dele na terra. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Mas nós não nos portamos como tal. Qualquer coisa nos afasta do amor de Deus. E a palavra diz: nada nos separará do amor dele para nós. Ninguém tira você desse amor. Mas a gente escolhe duvidar desse amor. Então o Espírito Santo é o título da minha palavra, é a promessa. Olha que interessante, querido. Daniel 2:16, coloca para mim. Olha que algo revelador. Daniel 2:16. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. O Espírito Santo é que revela coisas ocultas. O Espírito Santo em você, querido, ele é lâmpada. Ele revela. O Espírito Santo é revelador. Continua. Nós vamos até o 16. Olha, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Olha que coisa mais linda, querido, vai. E lhes pediu que rogasse a Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Vai até o 23, querido. Então, o mistério foi a quem, querido? Foi revelado a quem, querido? Quem é que assumiu a culpa? Quem assumiu a causa? Quem pagou o preço? Quem inseriu pessoas? Quem, queridos? Daniel. Confiou em amigos. O que eu aprendo com isso, querido? O Espírito Santo nessa noite vai te revelar a importância de você ter amigos, a importância de você não andar só, a importância de você andar em Eclesiastes capítulo número 9. Melhor serem dois do que um. Você sozinho é problema. Amém, queridos? Então o que eu aprendo, querido, que Deus revela a Daniel, porque Daniel insere pessoas em situações que estavam custando a sua própria vida. Eu estou falando de sábios que foram executados. Sábios, homens intitulados na Babilônia, foram o quê, queridos? Executados. Daniel assume a causa, pede um tempo, me dá só um tempo, eu vou orar. Deus vai me revelar. E ele insere pessoas, e dentro de inserir pessoas se cumpre, querido, o que Jesus fez na terra. Jesus inseriu pessoas no ministério dele. Olha o que aconteceu, vai. Então o mistério, volta a 19. Então o mistério foi revelado a Daniel, de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus. Olha, ele louvou o Deus dos céus, daquilo que foi revelado, e disse: louvado seja o nome de Deus, para todos sempre, a sabedoria e o poder a ele pertence. Continua, vai, vamos até o 23. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos, e conhecimento aos que sabem discernir. Meu Deus, vamos ler isso de novo. Ele muda o que? Volta. Ele muda o que, querido? E às vezes, que estação que você está vivendo, querido? Qual a estação que ele muda, ele pode mudar. Amém, querido? Que época que você está vivendo? Tem gente que só vive do passado. Ei, o Espírito Santo está aqui, querido, para te inserir num novo tempo. Olha que interessante, querido. Ele destrona reis e os estabelece. Ele tira rei e estabelece outro. Então ele domina sobre todas as coisas, relatado pelo próprio Daniel. Olha aqui, dá sabedoria aos sábios. Adianta a pessoa ser sábia sem sabedoria? É a única vez que você vai ver isso aqui na Bíblia. Você acha que é redundante, né? O sábio tem sabedoria? A Bíblia confronta isso. Vou repetir que você não entendeu. Parece que para você é redundante quando você fala assim: aquele cara é sábio. Então ele tem sabedoria, você vai, redundante, né? A Bíblia confronta isso. Ele dá sabedoria ao sábio.
Se o sábio não buscar dele sabedoria. Se o sábio não procurar dele o quê, querido? Discernimento. Então, olha o que fala aqui. Ele dá sabedoria e conhecimento aos que sabem discernir. É o único livro no mundo que você vai ver coisas como essa. É o único manual de vida que você vai ver coisas como essa. É por isso que Jesus bate no peito, chega para os discípulos e fala assim: aquele que está de pé, cuide-se. É por isso que ele dá honra ao humilde. É por isso que Provérbios 18 diz assim, a humildade precede a honra. Ele abate o exaltado, mas ele levanta o humilhado. Olha que poder isso aqui, querido. 22. Revela coisas profundas que trabalho, quem estava fazendo esse trabalho aqui? Quem estava fazendo esse trabalho, querido? O Espírito Santo estava em Gênesis 1? Quem crê que o Espírito Santo estava em Gênesis 1? Estou perguntando, igreja, quem crê que o Espírito Santo estava em Gênesis 1? A Trindade estava em Gênesis 1? Quem é que estava revelando para Daniel, querido? Quem era, querido? Quem pairou sobre a face das trevas? Opa, beleza. Quem pairou sobre a face das trevas? Gerando o que, querido? Vida. O que você falou, meu bem? Toda vez que você pisca para mim, eu saio do chão, minha filha. Não... É que eu penso que você está... Não pisca para mim mais não. É difícil, né, Timóteo? Quem é que estava gerando vida na face das águas? Então, esse mesmo Espírito, a Trindade que estava em Gênesis 1, ele está aqui, revelando coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com... Gente, eu estou falando de Daniel. Eu estou falando de quem, queridos? Daniel. E o 23. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. E me revelastes o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Pode aplaudir o Espírito Santo aí, querido. O Espírito Santo, ele é revelador. Por que Jesus traz os discípulos a experimentar a linha daquilo que foi prometido? Por que Jesus traz à memória deles o poder que haveria de vir? Porque o Espírito Santo, até em Atos 1, ele não tinha sido revelado, querido. O Espírito Santo, ele navegava na plataforma daquilo que era predito por Deus, Jesus. Ele consolidava, ele operava. Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. Mas ao homem, à igreja, a você, até então o Espírito Santo não tinha sido liberado. Por isso que ele falou assim: fique em Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. E recebereis, verso 8, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, nós precisamos, querido, entender que a promessa, ela é revelada. A promessa já foi revelada. Nós precisamos nos posicionar, querido, para navegar nessa promessa, para materializar essa promessa. Como pastor? Numa plataforma que nutre a promessa. Não adianta você falar para as pessoas o seu desejo. Fale para Deus o seu desejo. Alegra-te do Senhor, ou agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do seu coração.
Não adianta você procurar um outro tipo de plataforma humana para te acolher, para te escutar, querido, fora de uma plataforma espiritual. Nós estamos falando da igreja. Eles se reuniam e todos os dias louvavam a Deus, esperando que a promessa o selasse. Quando ele viu Jesus subindo, e apareceu 2 homens brancos para ele, falando assim: ei, ele voltará. E da mesma forma que vocês estão vendo ele subindo, ele voltará. Vocês verão. E quem nutre essas promessas espirituais da nossa vida não é o mundo, é a igreja. É a igreja, querido. É a comunhão da igreja, é aquilo que nós cremos. Outro ponto que eu quero deixar liberado sobre a sua vida. Romanos 8:2. Olha o que Paulo fala em Romanos 8:2. Um espírito renovador de vida. Olha, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da... O Espírito Santo é um espírito de quê, querido? De vida, que te liberta, né? Em Colossenses diz que Ele me tirou do império das trevas e me transportou, me inseriu num reino de amor. E esse reino de amor tem nome, Jesus. Então olha aqui o que aconteceu com ele. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, daquilo que me matava, daquilo que não era revelado. Aqui eu acrescento, querido, pecado e trevas. Existe uma promessa para nós, querido, que ela é revelada pelo Espírito. Não é por conselho humano. Quem está me entendendo essa palavra aqui? Dá um sinal de vida aí para mim. A promessa de Deus se cumprirá na sua vida se você nutrir uma atmosfera espiritual. Por que nós somos tão rápidos para abrir mão de pessoas? Você não para pensar nisso, não? Você não para pensar nisso? Nós não somos fáceis, rápidos para abrir mão de pessoas? Sim ou não, querido? É porque a gente se relaciona com pessoas a nível humano, entre sentimento e alma. Mas se Deus te revelar o propósito dessa vida que está do lado de você aí, ó. Se Deus revelar o propósito para você dessa vida, lá no teu espírito, você nunca pensaria em abrir mão dela. Você acha que é fácil para Jesus, querido? 3 anos falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa, e na hora da prova, as pessoas desistir e voltar para casa? Mas como o Espírito revelou a Jesus, e eu te provo onde foi, o Espírito revelou a Jesus algo tão poderoso, tão magnífico, que João escreve assim. Olha o que o João diz: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também na casa de meu pai há muitas moradas. A promessa, irmão, você não está pegando, não? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito, vou preparar um... E o final do texto, cearei com vocês. Estarei e cearei com vocês. Beleza? Sabe por que isso foi revelado, querido? Sabe onde isso foi revelado? Eu te falo. Jesus sentado com eles, numa ceia simples, num final de dia, andando com eles o dia inteiro. No final desse dia, Pedro teve uma revelação sobrenatural. Ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, o que foi te revelado não vem de você. Pedro, você não está falando por você. Eu lhe pergunto quem sou, e você fala isso para mim, eu ando com você, eu sei como é que você fala, eu sei que das suas brincadeiras, fala de relacionamento, amém, queridos? Pedro, eu tenho andado com você há muito tempo,
Eu sei que você é ousado, corajoso. A única coisa que eu vejo, Pedro, que não é assim, essa linguagem sua. Vou perguntar de novo. Quem disse aí que eu sou quem eu sou? Ah, fala que o senhor é isso, assim. E vocês? Aí Pedro pula de novo na frente e fala o quê? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus dá uma olhada para Pedro e fala, rapaz, esse trem não vem de você não. Te conheço. Rapaz, nós não, na nossa brincadeira, rapaz, você entendeu isso mesmo? O Senhor é Cristo. O Senhor é Filho do Deus vivo. Essa revelação não vem de você, Pedro. Mas sobre essa revelação, eu estabeleço a minha igreja. Foi revelado para Jesus algo que começou a acontecer na vida dos discípulos. E por isso que Jesus não abriu mão de nenhum. É por isso que Jesus não abre mão de ninguém. Aqueles que vêm a mim, jamais lançarei fora. É por isso que Jesus diz isso, querido. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas para os profetas. Agora eu vou preparar um lugar para a igreja, você, amém, querido? Essa é a promessa, mas quem vai consolidar essa promessa não é sermão de pastor, não é frequentando o culto, é se relacionando com o próprio Deus. Existe uma promessa, querido, o papel da igreja é nutrir a atmosfera dessa promessa. É por isso que você não pode ficar só, por isso que você não pode andar só, por isso que você tem que parar de tomar suas decisões sozinhos, por isso que você precisa compartilhar coisas. Alguém tem que te ver, alguém tem que te ouvir. Você não pode, você é um problema sozinho, querido. Fala, eu sou. Pode falar, eu sou um problema sozinho. Um dia eu vi um pregador falando assim: aonde tiver um ou mais. Vamos lá? Aonde tiver um ou mais, o que a Bíblia diz? Não, vamos lá, igreja. Onde tiver um ou mais, a Bíblia não diz isso, querido. Obrigado. Quem falou dois ou mais? Fala, é forte. Por que você quer andar só? A Bíblia diz: se onde tiver dois ou mais, e tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, tudo que se desligar no céu terá sido desligado na terra. Mas se tiver dois ou, fala dois ou mais. Belisca esse irmão que está do teu lado, por favor. Eu te autorizo, belisca, dá uma apertadinha assim. Fala assim: para de andar só, trem. Pode beliscar o Eduardo, amor? Belisca aí, por favor. Fala para ele parar de andar só, Cláudio. Carolina, doeu aí no Ronaldo? Doeu? Bom. Se a Bíblia diz, a promessa é: onde tiver dois ou mais em meu nome reunidos, eu farei. Por que você anda só? Se você continuar andando só, você está comprometendo a promessa espiritual de Deus para a sua vida. Fala, é forte. Amém, queridos? Nós temos uma promessa. Mas essa promessa, ela precisa se materializar na nossa vida. E não é do nosso jeito. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Gente, eu estou no meu horário. Já está lendo, né? Abba, Pai. Olha que coisa mais linda. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Abba, Pai. Desço de novo. Dudu, você vai substituir o Ian? Sobe aqui. Amanda é minha filha.
É minha cara, tudo em mim. Pensa numa menina que olha no espelho, é meu pai, por aí. Por mais que eu goste da Amanda, né? Por mais que eu tenha o maior carinho pela Amanda, né? Amanda, como filha, ela faz o que quer? Ela faz o que quer? Mateus é top, né? Ele faz o que quer na sua casa? Pais, seu filho faz o que quer com você? Hã? Mas é filho? Deixa de ser filho? Perde a herança? Está melhorando. Nós estamos melhorando. Nós estamos melhorando. Assim é a nossa relação com Deus. Deus espera essa relação de pai e filho. Assim como seu filho não faz o que ele quer com você. E se ele fizer, você vai o corrigir. Você vai direcioná-lo. É sim o tratamento de Deus com nós. Mas nós agimos com Deus do nosso jeito. E é tempo do Espírito Santo te convencer que essa relação, ela precisa começar hoje a acontecer. Tem pessoas que não se sentem filho de Deus aqui. Por mais que a promessa, tenha promessa, mas elas não se sentem na promessa. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: eu tenho um Pai, eu tenho um Pai. Eu acompanhei um pai recentemente, e foi interessante a postura dele. Os discipuladores deles me chamaram, e o pai falou assim: eu passei um grande período fora, e eu sei o problema que meus filhos estão passando pela minha ausência, mas eu voltei. Eu voltei. E agora não vai ser mais do jeito de ninguém, porque eu voltei. Meu Deus! Eu olhei aquilo, rapaz, como é que é esse gasto? Não. Os meus filhos agora têm pai presente. Eu voltei. Eu voltei. O leão voltou. O líder voltou. Tem alguém me entendendo aqui? Você está precisando voltar. Tem uma promessa para você: volte. É por isso que existe igreja, é por isso que a gente está aqui. Essa palavra primeira é para mim, querido. É por isso que está aqui. Às vezes você se comporta como um filho que não precisa de pai, independente do pai. Você conhece o filho independente? Os filhos são iguais? É ótimo. Isso é dom de Deus, irmão. Eles não são iguais. Pensa o tanto que você cresce, para você entender que você precisa de um. Tem um filho que te obedece, né? Eu estou aqui com o Felipe e com a Ana Júlia. Eu acho que o Felipe obedece mais. Eu tenho certeza que o Felipe é mais obediente. Aí a Júlia não obedece. Isso aqui é de Deus, sabe por quê, irmão? Você passou o que é isso? É de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Tem alguém que ama a Deus? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Até a desavença lá está cooperando para você entender que você é filho. Aí eu falo com o Felipe, ele obedece, aí o Felipe cumpre tudo, mas quando eu passo o mesmo comando para Ana Júlia, ela não obedece, ela me resiste, vira a cara, a primeira reação, meu Deus. É ou não é, querido? É de Deus. Meu Deus. Aí pede conselho, faz tudo e ela não reage. Aí eu falo, o que fazer? Está vendo que tudo coopera? Tudo coopera, né? E aí nossa relação meio da Júlia começa a melhorar, e ela começa a reagir, aí vem o terceiro filho. Aí ele,
Olha o tanto que é sério que eu quero te falar, querido. Olha o tanto que é sério. Pais com problemas de criação de filho. No primeiro filho, não tem desejo nenhum de ter o segundo. Sim ou não? Sim ou não? Mas a promessa é o quê? Qual que é a palavra de Deus para a promessa dos filhos? Quem lembra? Filhos são herança de quem? É filho ou filhos? Tem gente crente que só quer ter um. Qual que é a promessa? Não ouvi. Fala, é forte. Quer outra? A primeira promessa, querido, para a jovem é: honre só o pai. Eita glória. É só para um? Fala, é dois. Adianta honrar o pai e não honrar a mãe? Adianta honrar a mãe e não honrar o pai? Olha a promessa: honrar pai e... O que vai acontecer com esse jovem? Completa a frase. As Bíblias aqui é tudo diferente, né? Mas como eu falei, é tudo a mesma coisa. Mas fala de forma: herdará a terra, será bem sucedido, será próspero. Existe promessa para honra. Amém? Então tem gente aqui que é filho, mas anda do jeito que quer. Fala pro pai assim: ó, é do meu jeito. Tem gente que bate no peito e fala assim: eu sou experiente. Pior, eu sei o que eu estou. Ei, mas está identificando cada um aqui. Ao ponto de chegar a ser o que, querido? O todo. Eu bem sei todas as coisas. Então que essa palavra nos diz que nós somos adotados. Nós somos adotados como filhos. E quando você é adotado como filho, você passa a ter uma paternidade espiritual. Ei, não é do seu jeito mais. Olha o que essa música diz. Deixa nesse versículo para mim, filho. E o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Os filhos dele podem ficar de pé? E o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Papai me ama, Ele me ama. Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. As pessoas que se sentem amadas, supridas, nutridas, elas reagem de forma diferente. Querida, essa música fala que você foi adotado para viver um amor com Ele. E é para você ser criança, mas você quer ser adulto. É para você... Todo pai gosta que o filho se expressa, sim ou não? Sim ou não? Que pai que não gosta de receber um abraço aqui?
Tem alguém corajoso que fala assim: eu não quero, não gosto de receber abraço. Principalmente quando esse abraço vem do filho. Principalmente quando o filho fala assim, ó: ei, o meu pai, a minha mãe. Sabe o que acontece, querido? A falta de amor nos endurece, mas o amor nos quebranta. Nessa relação entre Deus e você, não existe regras humanas. Não existe uma plataforma humana para você dosar o amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele expressou o seu maior amor, que é de Cristo Jesus, para que você que crê nesse amor não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querido, o melhor presente, a melhor promessa é a salvação. A promessa é a salvação pelo Espírito Santo, para te inserir nesse amor de pai para filho. Então nós vamos ouvir essa música diferente, novamente, mas a sua reação, ela precisa ser diferente. Porque o Pai, o Abba Pai está aqui. Somos mais de 2 pessoas nesse lugar. Nós estamos reunidos em nome dEle. Ele está aqui. Então, pelo amor de Deus, abre seus braços e entenda o que essa música está te levando a experimentar. Querido, quem é amado, o verdadeiro amor, quem ama expressa. E eu vou te cutucar daqui de cima, querido, porque o Espírito Santo vai te convencer que você é dele. E nada vai te separar desse amor, querido. Nada pode separar você desse amor. Éramos mortos, estávamos afastados, e por esse amor Ele te trouxe você de volta, para você ficar como você estava, não, para você experimentar desse amor. Ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que você tem medo até hoje? Você tem medo de perdoar? Você tem medo de reconhecer? Você tem medo, querido? Experimente o verdadeiro amor, que lança fora todo medo, para que você viva nele novidade. Foi para isso que Ele te alcançou. Vai. Fecha seus olhos. Não olha para o irmão que está do teu lado, não, mas abre esses braços seus e reconhece isso. Toma a voz do Eduardo Filho. Adora aí mais alto, querido. Eu era órfão, hoje sou filho. Solta a tua voz, você sabe essa música. Adore Ele. E o Pai me adotou, seu amor, seu amor me alcançou, me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu sou filho de Deus. Meu Pai me ama, meu Pai me ama, eu sou dele. Para sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele. Grita bem alto e nada, e nada vai me separar do seu grande amor. Potência, Dudu. Diga: meu papai me ama. Papai me ama. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Ele me ama. Meu Pai me ama, eu sou Receba dele esse amor pra sempre. Entenda esse amor. Nada vai me separar do seu grande amor. Você pode dar um grito a Ele. O Pai, e o Pai me adotou. Filho amado, eu te adotei. Seu amor me encontrou. Para você viver o meu amor, diz o Senhor. Eu era órfão,
O amor que Ele tem para nós, querido, não passa por expectativas humanas. Somos amados. Jesus, 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 seu amor me encontrou. A minha condição era assim, ó. Eu era órfão, hoje sou filho. Mais uma vez, olha a promessa, a promessa, a promessa. O Pai Somos filhos de um Pai. adotou seu amor, Me trouxe de volta. Eu era órfão, hoje sou filho. Levanta o narizinho, levanta o narizinho. Levanta o nariz assim para cima. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Eu não sou qualquer um, eu sou filho. E como filho eu tenho uma promessa. Levanta o nariz, querido. Postura espiritual, você é filho dele. A sua postura é olhar para o alto. Tem uma promessa lá no alto para você, querido. Me ajuda. Meu Pai me ama. Levanta o nariz, querido. Pode levantar, nós somos filhos. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. É Deus! Meu Pai me ama, eu sou dele. Postura de filho alegre, de filho aceito, E nada vai adotado, me separar do seu comprado. grande amor. Explode, Dudu, explode, meu papai me ama. Diga! Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele. Vive as promessas dele, querido. Sempre. Volte para as promessas dele e se sinta filho. Se sinta filho. Do seu grande amor. Viva, viva, viva as O promessas. Pai me adotou e o Pai me adotou. Seu amor. Eu era Você pode aplaudir ele, querido. Mais forte, você pode aplaudir ele. Dá um júbilo aí. Pode gritar. Você é filho. Paternidade do céu. Essa é a promessa. Nada pode separar você desse amor, querido. Amém? Amém? Ao som do violão, eu quero encerrar essa ministração dessa noite, te lembrando de uma promessa. Quem vem a mim, jamais lançarei fora. Segunda promessa: aquele que começou a boa obra há de terminar. Terceira promessa, Mateus capítulo número 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu mesmo vos. Experimente de mim, que sou manso e humilde de coração. E nessa terceira promessa eu quero te fazer um convite. Sai do seu lugar, você que está cansado e sobrecarregado. Eu e a pastora, nós estaremos aqui, orando pela sua causa, mas liberando sobre você uma promessa. Eu não estou pregando de mim mesmo. A palavra de Deus diz: vinde a
E Ele está aqui nessa noite. Seja humilde, querido. Vem cá apresentar o seu sacrifício para o Senhor. Sai do seu lugar e vem para cá. Se a palavra pegou você, sai do seu lugar e vem para cá. Sai do seu lugar e vem para cá. Glória a Deus. Tem mais gente, sai do seu lugar. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, você lutou a sua guerra. Agora você vai colocar Jesus. Amém. Você lutou do seu jeito, sai do seu lugar, vem para cá. Você não está só mais. Promessa. 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 Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Sai do seu lugar, você que está cansado, sai do seu lugar. Tem uma promessa para você aqui, os intercessores em escala e fora de escala. Eu quero todos aqui. Todos os intercessores de escala e fora de escala. Existe uma promessa. Existe uma promessa de renovo. Existe uma promessa. Existe um rio liberado sobre você nesse altar. Existe uma palavra liberada sobre você nesse altar. Eu não sei qual a expectativa que você veio a esse culto, querido. Existe uma palavra para você nesse lugar. Os intercessores podem começar a tocar. Sendo assim, pode tocar. Pobre pecador, pode tocar. Deus me ama. Homem com homem, ore. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Toca nele, toca nele. Libera uma palavra sobre eles. Eu sou fraco, se eu estou caído, existe uma promessa. Deixa de me amar. Não retroceda, não retroceda. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim, eu sei.
me ama. Chore cantarabarás. Arabará chore cantarabarás. Existe uma promessa. Existe uma promessa.